Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Inovação, Sustentabilidade e Direitos Humanos. Contribuir para o reforço da cultura científica da administração pública através da partilha de conhecimento gerado e aplicado com base na investigação, na inovação para a sustentabilidade e direitos humanos é o objetivo central deste webinar. Propomos a partilha de experiências e boas práticas de inovação com o fito de sensibilizar os trabalhadores e os dirigentes da administração pública para a importância da inovação em contexto público no âmbito da sustentabilidade e direitos humanos. Este é o terceiro de um conjunto de 4 webinars do INA dedicados ao tema da Agenda 2030 e dos ODS nas suas vertentes de agentes de mudança para o impacto nas políticas públicas e de desafios renovados em sustentabilidade. Este evento decorre de um conjunto de iniciativas que o INA irá promover no âmbito do seu percurso integrado de capacitação em sustentabilidade para a administração pública. Lançado em 2023, este programa, estruturado em 5 eixos, visa contribuir para a promoção da sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental, e para que a gestão financeira estratégica possa continuar integrada com os ODS, por forma a garantir o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Ana Oliveira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 2 oradoras de renome. São elas Telma Correia, vogal executiva do Conselho de Administração da EPAL S.A. e do Conselho de Administração da Águas do Vale do Tejo S.A. E Alice Frade, diretora da P&D Factor, Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento. O debate será moderado por David Diniz, subdiretor do Jornal Expresso. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas, disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Sofia Crisóstomo. Muito obrigada e boa sessão. Boa tarde a todas e a todos que se juntam a nós neste webinar integrado no ciclo sobre a sustentabilidade. E hoje o dia está particularmente quente, recordando-nos também a urgência do tema. Como a Manuela referia, procuramos a sustentabilidade social, ambiental e económica nestas 3 vertentes e hoje com enfoque em particular nos direitos humanos e na visão central e transformadora da Agenda 2030, que é a de não deixarmos ninguém para trás. E este webinar e este ciclo encontram-se integrados no percurso que o INA desenhou para a sustentabilidade, em conjunto com outros parceiros, fazem parte deste percurso para além dos webinars gratuitos e abertos, não só à administração pública, mas também a todas as cidadãs e cidadãos que tenham interesse nestes temas. Faz também parte um programa de capacitação nestas áreas e recordo apenas a título exemplificativo os cursos de conceitos e princípios do desenvolvimento sustentável aplicado à administração pública, para que este não seja um tema estranho e o pensemos desde dentro para fora, mas também que possamos ser mais sustentáveis na nossa vida diariamente e não apenas em alguns momentos como este em que refletimos sobre o tema e saímos daqui com algumas ações imediatas que praticamos durante algum tempo, mas às vezes não de uma forma tão sistemática quanto é urgente fazê-lo. Temos também, por exemplo, na plataforma Now, outro curso sobre os pilares da sustentabilidade e o futuro das cidades. Este é um curso que também é aberto a todas as pessoas, trabalhadores da administração pública e cidadãos em geral,
que pode ser feito ao ritmo de cada uma e de cada um, pode ser revisitado a qualquer momento, quando somos confrontados no nosso dia-a-dia com dúvidas, e portanto convido-vos também a conhecer este curso. E voltando à formação mais presencial e síncrona, dizer-vos também que para quem tem interesse especial na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em transpor aquilo que são os principais retos da agenda, mas também a concretização das várias metas que estão previstas para dentro da administração pública. Temos um curso sobre desenvolvimento sustentável e como integrar os ODS com os próprios instrumentos de gestão, algo que vai beber também à experiência de algumas entidades que já o fazem. Nós aqui no INA também este ano estamos a procurar fazê-lo, e aquilo que propomos com estas iniciativas é de facto partilhar saberes, partilhar experiências para que possamos ter uma administração pública mais sustentável, um país mais sustentável e um mundo mais sustentável para nós e para as gerações futuras. E com isto agradeço mais uma vez também às nossas oradoras e ao nosso moderador a disponibilidade para estarem aqui hoje e enriquecerem com as vossas partilhas e com esta conversa a administração pública também. Obrigada, o resto de boa tarde. Muito obrigado à Sofia Crisóstomo e obrigado também ao INA pelo convite para esta moderação. Eu tenho atrás de mim a redação do Expresso e da SIC, estou em plena empresa, decidi deixar este fundo para que, enfim, vocês conseguissem perceber que isto é real e não é só uma simulação. Eu, entretanto, agradecer muito também às duas membros deste painel, à Telma Correia e à Alice Frade, que vou já quase de seguida chamar à conversa. Não sem antes vos dizer que que temos disponível, tal como foi dito no início, aqui em baixo, num botãozinho que diz Q&A, deixar perguntas. Eu, como moderador, terei a incumbência de ir passando as perguntas que vão deixando por escrito às nossas convidadas, para que isto possa ser uma conversa entre todos e não só entre o moderador e as duas convidadas. Avisar-vos também, ou dizer-vos que no final haverá um breve questionário, sugiro que tirem 1 minuto para responder, será rápido, tanto quanto me disse a organização, e é bastante útil. De resto, este é o meu elogio final, muito úteis estas sessões. Eu acho que todos aprendemos com isso. Aqui nos parece que temos feito semanalmente encontros com assinantes e percebemos que é assim que nos aproximamos e que aprendemos mais uns com os outros. Parabéns ao INA pela iniciativa. Agora, vamos à conversa. Alice Frade, eu começava por si, sem ordem específica, só mesmo a alfabética, que é aquela que nenhum de nós consegue controlar. Alice, nós sabemos que estes desafios que vamos aqui falar hoje são imensos, mais ainda porque estamos a falar de temas que são absolutamente estruturais nas nossas sociedades e para o nosso futuro. Queria perguntar-lhe ou desafiá-la a dar-nos da sua experiência algumas pequenas vitórias que nos ajudem a começar com talvez alguma esperança. Antes de mais, obrigada ao INA, obrigada à Telma e ao David também por partilharem comigo este bocadinho do nosso dia. Eu acho que, para responder à sua pergunta, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, que eu acho muito interessante a ideia de começarmos a falar de sustentabilidade ligada à questão dos direitos humanos, e não apenas centrarmos nas questões muitas vezes específicas, por exemplo, ou só da economia ou só do ambiente. A questão, os direitos humanos são uma carta, como sabemos, das Nações Unidas, mas por si só tem tem um valor simbólico, mas para que nós possamos, e como disseram anteriormente, para não deixarmos ninguém para trás, não nos basta ter presentes no nosso cotidiano a manchete, entre aspas, peço desculpa, direitos humanos, ou a ideia de desenvolvimento sustentável. Os direitos humanos são, além dessa carta, um conjunto de outros instrumentos que têm uma aplicação direta no cotidiano das nossas vidas.
Portanto, acho que era muito interessante, além de utilizarmos a expressão direitos humanos e de sabermos exatamente de que estamos a falar, sabermos também que de direitos humanos têm 8 ou 9 instrumentos que todos nós e todas nós deveremos cumprir e também ser sujeitos de gozo desses mesmos direitos, mas que também, quando falamos de desenvolvimento sustentável, estamos a falar de uma agenda fantástica que foi proposta pelas Nações Unidas em sequência dos ODMs, não é? Que tem 17 objetivos, que tem 170 metas e tem milhares de indicadores. E pela primeira vez nós temos na agenda de desenvolvimento não apenas uma agenda do chamado norte para o chamado sul, mas uma agenda que interliga as pessoas. Interliga as pessoas nas suas necessidades, nos seus direitos, mas interliga sobretudo a responsabilidade e a corresponsabilidade dos países. E aí nós podemos, e quando foi feita a avaliação para a agenda dos ODS, foi muito claro que nós tínhamos ganho em termos coletivos, em termos globais, com melhores condições de saúde, melhores condições de habitação, melhores condições de educação, havia mais pessoas, havia pessoas a viver mais tempo e com mais saúde, mas por outro lado agudizaram-se uma série de problemas. E daí que, quando nós falamos no não deixar ninguém para trás, não é apenas deixar para trás alguém que está ao nosso lado, é perceber que esta agenda dos ODS é uma agenda global e que estamos sistematicamente e todos os dias a deixar pessoas para trás. Não estamos a falar apenas das pessoas migrantes e refugiadas, mas estamos a falar, sobretudo, de mulheres e de meninas, ou seja, de mulheres ao longo do seu ciclo de vida. E nesta realidade nós temos tido alguns avanços, por exemplo, há hoje mais mulheres em alguns parlamentos nacionais, há hoje mais mulheres nas chefias de algumas empresas e até agências de desenvolvimento, mas isso não se... Há mais legislação na própria, sobre a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres, a própria Agenda 2030 dos 17 ODS tem a igualdade de género e os direitos das mulheres, não apenas como um dos ODS, mas diz logo no preâmbulo que esta será uma premissa transversal a toda a realização da agenda. Isto não está alcançado. Ou seja, as mulheres e as raparigas e as meninas continuam a ser as pessoas que no mundo estão em maiores situações de vulnerabilidade. E isso nós vemos em Portugal e no resto do mundo, porque nós não precisamos de viajar ou de fazer missões de trabalho ou de ver documentários sobre o que se passa em alguns países para entendermos como o mundo e as nossas sociedades estão ainda a ser sujeitas a uma grande, não apenas diferenciação, mas sobretudo uma grande discriminação, porque os direitos humanos que são universais não estão a ser uma realidade para todas as pessoas. Pronto, eu creio que por aqui poderemos ir. E depois lembrar que quando nós falamos de direitos humanos e falamos, por exemplo, de direitos humanos das mulheres, era importante, e aqui eu ontem estive a ler o plano da EPAL, o plano de igualdade da EPAL, dar os meus parabéns. O fabuloso plano de igualdade da EPAL. E de facto, que é entendido como uma boa prática, seria muito interessante que a própria administração pública também tivesse, além da legislação global, estes planos específicos de igualdade, porque aquilo que nós conversamos com muitas mulheres que estão na administração pública é que a igualdade, não é, que está na legislação, ainda não é de facto. E é necessário ainda limar um conjunto de arestas que nos façam, de facto, viver em igualdade, porque
haver pessoas que têm mais direitos não significa que outras têm menos. Isto é uma questão que às vezes, não é? Parece que os direitos de um correspondem aos não direitos de outros. Não. Haver mais direitos para as mulheres não significa que os homens tenham menos direitos. E isto é importante que seja equacionado. É a mesma coisa de quando nós pensamos num Parlamento. Ora, o Parlamento português tem 230 parlamentares. 230 parlamentares, se calhar, se for 50-50, era importante aumentar um bocadinho o número de mulheres que chegam aos lugares de parlamentares ou aos lugares de chefia na administração pública, nas empresas, etc. Mas para isto é fundamental que nós desenvolvamos aqui uma lente, que não é apenas uma lente de género, mas é uma lente, olhar as nossas realidades com uma lente daquilo que pode não estar a correr bem. Ou seja, uma lente de género, para alguns chamam, mas sobretudo uma lente que promova a igualdade. Eu acho que por aqui, ficava-me por aqui agora. Por aqui avançámos na conversa. Obrigado, Alice Frade. Telma, obrigado também por se juntar a nós. Nós ontem falávamos um pouco antes, para prepararmos a sessão naturalmente e para nos conhecermos. No que respeita à dupla obrigação, ou se quiser, à responsabilidade adicional que as empresas públicas têm, no que respeita a objetivos desta natureza, que são, evidentemente, responsabilizam todos também no setor privado, mas de uma forma mais assertiva, digamos assim, as empresas públicas. Eu fiquei muito curioso, Telma, relativamente ao plano que a Alice falou. Quero usarmos isso como exemplo para explicar o que é que pode ser feito e que instrumentos é que temos. Quero sim, quero sim. Antes de mais, cumprimentá-los a todos, agora ao vivo, dar os parabéns ao INA por estas iniciativas que carregam para a administração pública um conjunto de experiências que ajudam, de facto, como instrumentos. Eu quero vos passar uma nuance que não admito que nenhum dos presentes na sala tenha com esta dimensão. Eu sou funcionária pública desde que comecei a trabalhar e compreendo o paradoxo da gestão pública, sendo que, como na administração pública, principalmente na administração pública clássica, e vou-lhe chamar assim porque agora estou de facto no setor empresarial, como na administração pública nós nos rotinamos muito a cumprir leis e a tentar gerir, eu acho que não é ousado mais dizê-lo, a tentar gerir no meio de leis, acabamos por sentir ou por nos esquecermos que ainda assim temos um espaço de decisão e de inovação que podemos acrescentar tanto para as organizações nas quais estamos, como para as demais organizações nesta partilha de experiências e, portanto, nesta sequência, quero valorizar muito o trabalho do INA em dar, de facto, este palco de partilha. Dizer-vos, indo buscar aqui quase em piada ao orador, que tenho, no fundo, eu estou na Aceiceira, na estação de tratamento de águas da Aceiceira, onde é tratada a água para distribuição a cerca de 25% da população portuguesa, e tenho atrás de mim exatamente o modelo vigente construído há 36 anos, o sistema vigente construído há 36 anos e que se apresentava na altura como um grande exemplo de inovação e da boa engenharia portuguesa, e portanto não quis deixar, achei que era muito adequado ter de facto aqui este fundo. Indo agora ao concreto, e porque a Alice já me fez o favor e o transtorno de apresentar tudo tão bem que me deixa ao mesmo tempo uma série de áreas para dissertação, mas me amarra aqui à concretização do que é isto de um plano para a igualdade. De facto, a EPAL tem, para além de um plano para a igualdade, portanto, tem um sistema de responsabilidade social que se compõe numa série de pilares, sendo que um deles é o plano para a igualdade de género.
E dir-se-ia que, num contexto de um país europeu e fortemente, e com uma legislação muito inovadora nestas questões da igualdade de género, aliás, eu própria também não tenho vergonha em dizer que eu sou fruto da legislação da igualdade de género, eu não sei se eu e boa parte das minhas colegas administradoras teríamos acedido às posições nas quais estamos, não foram as leis inovadoras exatamente sobre a paridade nos boards das empresas públicas, mas independentemente disso, a verdade é que, e ainda em contexto europeu, temos uma série de estudos recentes que ainda nos falam da assimetria no tratamento entre homens e mulheres. E, portanto, quando dizemos que o género é de per si elemento de eu não lhe quero chamar exclusão, mas de dificuldade social, nós não estamos a falar nem de outros hemisférios, nem de outros contextos, estamos também a falar dos nossos contextos. Eventualmente não de forma tão evidente, não é? Mas há as organizações e as organizações públicas, em particular, têm o dever acrescido de se transformarem em braço armado da construção de políticas públicas. E as políticas públicas, quer no que diz respeito à prossecução dos objetivos e robustecimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, quer no que diz respeito, e nesta medida, às políticas de igualdade de género, e nesta medida, à acessão de que todas estas matérias são intercomunicantes e, portanto, não são estanques, nós não abordamos um problema, isto não são segmentadas. Abordar o tema da igualdade de género é também abordar o tema de uma sociedade mais justa e mais sustentável a prazo. Portanto, de facto, a EPAL tem um plano de igualdade de género que encerra uma dupla dimensão. A dimensão da igualdade no acesso ao trabalho, no acesso às oportunidades de emprego, e depois a dimensão da criação das condições que consideramos ideais para que o tema género, não seja de per si fator de promoção ou despromoção dos nossos trabalhadores ou trabalhadoras. E chamo aqui, e também não deixo de falar dos trabalhadores na medida em que aquilo que percebemos é que à medida que vamos implementando as medidas que tendencialmente seriam para proteger ou para evitar assimetrias entre homens e mulheres, vemos, partindo do pressuposto que o tema que os homens já têm o seu problema resolvido, a verdade é que não têm, e deixem-me que vos fale, por exemplo, dos direitos da parentalidade, foram agora adensados ainda mais com a agenda para o trabalho digno e com a resistência que ainda hoje existe, cada vez que um homem diz que não pode estar numa reunião ou não pode comparecer a um evento porque vai, por exemplo, buscar os filhos à escola. Eu costumo dizer que mais valia que ele dissesse que ia para o futebol ou que ia ver copos com os amigos, porque era melhor acolhido junto dos seus pares esse impedimento que o impedimento de ir buscar os filhos à escola. Mas voltando ao tema da igualdade, portanto, nós temos, de facto, um board interno constituído por mulheres, um comitê de género, que vai dando, ou que vai a cada momento permitindo que afinemos as nossas políticas soft de gestão de recursos humanos, por forma a, de facto, manter ambientes de trabalho confortáveis e inclusivos para todos. Para além disso, a EPAL vem desde a primeira hora aderindo a uma série de instituições que eu não vou elencar para também não estar a amassar com isto, a uma série de instituições europeias e internacionais que abordam e trabalham de facto estes temas, e neste quadro temos tido programas de mentoring e de coaching também para as nossas mulheres e programas de valorização e de aprendizagem das nossas executivas ou das nossas pré-executivas, por forma a criá-las, a dar-lhes um espaço para adquirirem saberes e conhecimentos
que as possam fazer ascender aos lugares que desejam e que até há 2 décadas atrás estavam reservadas a trabalhadores do género masculino. Eu não sei se vos macei, se me dispersei muito aqui pelo tema. Não, seguiu exatamente a minha pergunta. Pronto, muito bem. Obrigado por isso, Telma. Para já, Obrigado. eu vou aproveitar a pausa só para desafiar os nossos participantes a enviarem-nos perguntas, já sabe, por escrito. Há aí um botãozinho em baixo que diz Q&A, ou seja, Questions and Answers, e nós acabaremos por colocar a sua pergunta à Telma ou à Alice durante esta conversa. Alice, eu vou desafiá-la, seguindo a intervenção da Telma, dizer-nos se nos consegue dar alguns exemplos de boas práticas ou de melhores práticas de cooperação e desenvolvimento, desde logo na área de inovação, mas pode não ser, que possam ser adaptados com boas práticas na administração pública. E acrescentava-lhe esta dimensão se não for pedido demais. Do ponto de vista de quadro legal, a Alice considera que estamos suficientemente ancorados? Talvez a expressão certa seja mais esta. Obrigada. É assim, eu sou muito mais básica nas propostas, até porque as questões que muitas das pessoas nos colocam relativamente àquilo que era importante mudar para fazer uma certa naturalização da igualdade, não é? Quando a Telma fala da questão dos homens, dizer não posso ficar até mais tarde porque tenho que ir buscar os filhos às filhas, se calhar isto está muito numa base em que nós estamos, sobretudo, habituados e habituadas a olhar, por um lado, as mulheres não só apenas como cuidadoras, mas todo o trabalho que depois fazemos está muito centrado ainda no discurso da mulher enquanto vítima, ou seja, o discurso associado às mulheres empoderadas, que saem mais cedo, por exemplo, para ir ao ginásio ou para ir ver futebol, por exemplo, este ainda não é algo que esteja naturalizado, não sei. Nós falamos muito da conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal, mas esquecemos-nos muitas vezes do pessoal, centramos sobretudo as questões na família e na profissão. O que é que eu acho que há alguns exemplos que nos têm sido dados? Por exemplo, só as mulheres, em princípio, é que menstruam. Há pessoas trans que menstruam, mas as mulheres menstruam. Nem todos os serviços públicos, ou nem todos os serviços, pelo menos em Portugal, noutros países isso já existe, têm, por exemplo, dispensadores de pensos higiênicos e de tampões nas casas de banho. Ou têm, por exemplo, um cabide na casa de banho para a mulher colocar a mala, para não ter que colocar a mala no chão. Por outro lado, quando se fala das famílias, está-se sobretudo a falar muitas vezes de crianças mais pequenas. Esquecemos-nos, até pela nova demografia que nós temos em Portugal, a importância de incluir os ascendentes e não apenas os descendentes. E nós hoje em dia sabemos, também por essa tal naturalização do cuidado no feminino, que muitas famílias têm ascendentes a cargo e que normalmente os cuidados são também prestados pelas mulheres. Se calhar seria importante que nesta leitura da igualdade nós evitássemos este idadismo que ainda existe e pensarmos nas famílias, não apenas nos pais e nas mães e nos pais e nos filhos ou nas filhas, mas também pensar uma coisa que é as novas realidades familiares. Há muitas famílias monoparentais em Portugal, na sua maioria são famílias monoparentais por mulheres. Se calhar seria interessante que os próprios serviços ao nível da administração pública se pensasse como é que isto pode ser apoiado ou melhorado. Sabemos que, por exemplo, ao nível de algumas autarquias, até ao nível de algumas empresas, isto já existem ou creches, ou apoio às creches, aos ATLs, às férias, etc., mas não existe, por exemplo, com frequência, o apoio ao investimento na educação, ao investimento na formação dos próprios profissionais. Por exemplo, em termos académicos,
quando a Telma falava na importância da formação das pré-executivas. Quantas mulheres ou raparigas nós temos na administração pública que querem continuar a estudar, mas não têm condições para isso? Se calhar seria importante que esta valorização da vida académica fosse também equacionada. Eu acho que as questões associadas, por exemplo, às diferentes formas de violência baseada no género, as mulheres e os homens que são vítimas de violência, até no contexto familiar, estão nas nossas casas, não é? Estão nos nossos locais de trabalho. Que medidas efetivas é que nós temos para apoiar essas pessoas que são vítimas de violência, seja as diferentes formas de violência baseada na mutilação, nos casamentos infantis precoces e forçados, na violência doméstica, na discriminação, na violência sexual, etc. Ou seja, eu creio que aquela lente que eu lhe falava há pouco, se calhar nós temos que a reforçar ou limpar com mais frequência quando estamos nos serviços. Sejamos nós dirigentes intermédios ou operacionais. Ou seja, esta lente de género é necessária em todos os setores e em todos os níveis, quer da administração pública, quer não. Não sei se respondi à sua pergunta, mas... Não, ótima resposta. Sabe que a Alice estava a rever aqui que temos uma questão da Teresa Nogueira. Eu vou colocá-la em primeiro lugar à Telma, mas depois volto assim com a pergunta que me parece importante, pode ser que dê para complementar. A pergunta da Teresa Nogueira, quem aproveito para agradecer, desafiar os restantes a seguir o exemplo, é a seguinte, é assim mesmo. Muitas vezes os planos de igualdade na instituição parecem ser apenas um conjunto de boas intenções. O que consideram ser as bases de uma implementação efetiva desse plano, em termos de objetivos e indicadores? Quantos consideram serem aceitáveis implementar? Eu acrescentaria essenciais implementar. Telma, primeiro para si. Todos os planos, eu agora se calhar vou ser um bocado disruptiva, mas todos os planos são um conjunto de boas intenções. Ou de intenções, nem sempre boas, o qualificativo depois cabe já na apreciação do plano. A prossecução de qualquer plano, aliás, eu diria que a prossecução de qualquer política pública e a prossecução de qualquer moldura legal que informa uma política pública depende de pessoas, não é? E de agentes de concretização. E estes agentes de concretização, independentemente da natureza da organização, principalmente a organização pública, são necessariamente as gestões de topo. Dizendo de outra forma, um gestor de topo não tem que executar, mas a gestão de topo tem que estar profundamente engajada, disso não tenho a menor dúvida, com o objetivo, seja ele qual for, na igualdade como noutra qualquer. Aliás, importar um bocadinho o contributo da Alice, cabe a cada um de nós, enquanto nas diversas dimensões que nós encerramos, e até enquanto cidadãos, transpor para a nossa prática os princípios que antes tivemos que interiorizar. Caso contrário, qualquer plano, de facto, é um conjunto de conceitos que não aderem à prática. Por exemplo, e agora desviando aqui um bocadinho, cada um de nós enquanto consumidor faz todos os dias uma opção e também pode fazer uma opção pela sustentabilidade e até pela igualdade de género. Por exemplo, se nós optarmos por comprar produtos que sabemos que são produzidos com o apoio de ONGs, no empoderamento de comunidades e de mulheres num qualquer país de África, é uma opção consciente de consumo que fazemos, não é? E, portanto, voltando a transportar isto para as organizações, e buscar aqui também algumas dicas que a Alice deixou. À medida que a Alice ia falando sobre aquilo que as entidades públicas podiam fazer até para incorporar as dimensões do género e dos direitos humanos, eu ia fazendo um mapa mental da quantidade de enquadramentos legais que já nos permitem e até obrigam a fazer isto. Portanto,
E está na mão de quem? De quem manda. E quem é que manda em cada organização? Os respectivos executivos, sejam lá, revistam eles a natureza que revestirem. Não sei como responder isto de outra forma. Já volto assim nesse tema, Telma, porque é uma pergunta que eu queria fazer, mas já agora gostava de saber se a Alice tem alguma coisa que queira acrescentar neste ponto. Não, eu concordo com tudo o que a Telma disse, acima de tudo, porque eu não respondi também à segunda parte da sua pergunta, ou seja, eu creio que nós não precisamos de mais quadros, nós temos o quadro legal suficiente. O que nós não temos é uma implementação e uma monitorização fiscalizadora e com impactos dessa mesma legislação. Esta é a minha opinião, ou seja, existem os planos, tal como existem em contexto das Nações Unidas, as cartas e os protocolos, etc., mas deverão existir e existem reportes que têm que ser feitos. Esses reportes, quando não alcançaram os objetivos que eram pretendidos, devem ter algum impacto. Do mesmo modo que Portugal é chamado à atenção quando há alguns dos direitos humanos, quando é feita a análise do quadro de direitos humanos, da aplicação dos direitos humanos em Portugal, e que o país tem que responder e terá efeitos, também, quer no nível das empresas, quer ao nível da administração pública, isso deve acontecer. Agora, o que é fundamental é que as pessoas percebam e saibam a legislação e o que é que significa isto da igualdade e isto da sustentabilidade, porque muitas vezes ficamos muito pelo pensamento verde e pelo reciclar. Ora, relativamente a esta questão dos direitos humanos e da sustentabilidade, eu acho que, acima de tudo, o que nós temos é que utilizar outros 3 R's, que é o reorganizar, o repensar e o realizar. E acho que respondi. E esse desafio é tremendamente difícil. Deixa-me aproveitar para vos perguntar, precisamente olhando para dentro das organizações que vocês conhecem. Ainda não há muito tempo, perdoem-me o defeito de profissão, mas enquanto jornalista o nosso radar está sempre ligado às notícias que vamos apanhando. Houve casos de denúncias, nomeadamente de assédio em instituições universitárias. Não liga ao caso em concreto, esse não é o meu ponto aqui, muito menos a crítica, mas muitas pessoas, olhando para essas denúncias, concluíram, ou pelo menos apontaram nessa pista, de que, tendo em conta o que ainda temos de cultura não igualitária a subsistir nas nossas sociedades, que a inexistência de canais próprios de comunicação dos problemas internas dentro das organizações, ou mesmo de denúncia, em casos que isso exija, são obstáculos muito, muito grandes ainda. Ou seja, que dentro das organizações, neste caso eram públicas, mas não tem que ser, que há muitos princípios elencados, eles ficam bem, mas depois grande dificuldade em criar os canais de comunicação que permitam identificar, lá está, e monitorizar efetivamente o que acontece nas organizações. Têm esta percepção? Há trabalho a fazer aqui ou é só uma percepção e alguma coisa tem sido feita? Então? Nós temos canal de denúncia. Temos canal de denúncia e temos também já algumas questões tratadas que nos chegaram por esse canal. E aqui, mais uma vez, eu convoco mais o ânimo do que a forma. Ou seja, a questão não é só qual é o canal para receber a denúncia, é a forma como a tratamos. Aliás, em buscar o seu exemplo, eu fui assistindo à forma pouco arrumada, para não arranjar um adjetivo com preconceito ético, à forma pouco arrumada como inicialmente as organizações lidaram com essa avalanche de denúncias, não é? A preocupação, a reação um bocado errática. Aliás, em buscar um outro exemplo que também tem estado na ordem do dia, que foi a criação do canal de denúncias na Igreja, no quadro dos
putativos abusos sexuais, a questão não é como é que a informação nos chega, é como é que nós a trabalhamos e se temos maturidade para a digerir suficientemente. Também aqui, o que é que acho ao fim do dia? Acho que independentemente dos conceitos e das formas, o que importa é o ânimo e a vontade e a temperança, neste caso, com que implementamos as diferentes soluções que vamos criando. Acho que é muito importante que existam esses canais, acho que é muito importante, acima de tudo, que as pessoas percebam que vivem num habitat que acolhe, num habitat num ecossistema que acolhe essas denúncias e as trabalha devidamente, portanto, por forma a que não exista aquela reação que tanta gente receia, que é de que eu queixo-me e não acontece nada, ou se acontecer ainda é pior para mim, não é? E, portanto, há de facto toda uma cultura de acolhimento à vocalização do desconforto, que devem ser criadas. E depois, a partir daí, termos regras muito claras, simples, mas muito claras, relativamente àquilo que consideramos assédio sexual ou moral e relativamente à forma como vamos tratar. E nesse quadro existem algumas experiências já, aliás, eu chamo à colação o próprio regulamento de tratamento destas matérias do Grupo Águas de Portugal, que a PAL integra. Temos exemplos práticos em entidades públicas já muito robustos de resposta a estas dimensões da sociedade, que não são novas, mas a percepção que temos e a sensibilidade que temos ao tema é recente, tendo em conta o historial da nossa sociedade, não é? Obrigado, Telma. É ótima resposta que sirva de exemplo. Alice, eu vou-lhe passar a palavra sobre isto, mas já agora permita-me que estamos a receber várias perguntas de participantes e daí que vai introduzir uma segunda, se não se importar, que tem a ver com um tema particularmente atual e que começa a entrar-nos nas nossas cabeças e na agenda de todos, que tem a ver com a inteligência artificial. Eu estive muito recentemente em Nova Iorque, numa conferência de jornalismo onde isto era muito debatido, nomeadamente o tema que para aqui trago relativamente a isto, que é o dos riscos, o dos riscos que pode representar um instrumento com potencial da inteligência artificial, nomeadamente, como diz aqui, por exemplo, Francisco Barros, com implicações sociais, éticas e jurídicas, incluindo trazer preconceitos que estejam espalhados pela fonte que vai buscar a inteligência artificial. A pergunta é, portanto, do Francisco Barros e da Maria e da Ana Vaz Pinto, e tem a ver com que mecanismos ou que papel sim, se calhar é melhor assim, que mecanismos é que nós devemos ter em conta para que os riscos da inteligência artificial não sejam demasiados. Muito sinceramente, eu creio que não sou a pessoa adequada para responder à pergunta. O que essa questão me suscita, até porque a semana passada estive numa reunião em que entrei com muitas dúvidas e saí com muitas mais, não é? O que para mim isso é mesmo normal neste tema. Pois, o que eu creio é que tem a ver muito com os investimentos, ou seja, que investimento é que nós estamos a fazer na formação das pessoas, ou seja, estão de facto as pessoas no centro da decisão, estão de facto as pessoas a serem ou não deixadas para trás, as tecnologias. Eu não vou abordar a questão da inteligência artificial porque não tenho bases suficientes para o fazer, nem reflexão suficiente para a fazer, mas é assim, a tecnologia em termos mundiais ainda chega de forma muito diferente a homens e mulheres. Dou-lhe só um exemplo de uma coisa muito básica hoje em dia. Aplica-se na inteligência artificial exatamente da mesma maneira, multiplicado por muitos, porque a inteligência artificial está concentrada em
muito poucas grandes, gigantes Exatamente. empresas mundiais. Exatamente, ou seja, e que impacto é que isso vai ter na reprodução de uma forma de estar, de pensar, que sejam mais maioritárias de acordo com os algoritmos, que eu não sei se é por aí que a questão está. Mas eu lembro-me, por exemplo, deixe-me só dar-lhe um exemplo muito concreto. Na Guiné-Bissau, por exemplo, nós estávamos a fazer um trabalho específico com mulheres. E era sobre a mutilação genital feminina e os casamentos infantis. E o que era necessário, havia já uma linha em que as pessoas podiam fazer sinalização e denúncia, etc. O que acontecia era que aquelas mulheres não sabiam ler nem escrever. Tinha havido a distribuição de telemóveis. Portanto, e ninguém sabia, e ninguém tinha pegado e explicado, sei, mas este telemóvel é para ser usado assim, e os números são estes, etc. Ou seja, foi necessário, já tinham a tecnologia, já tinham as antenas, já havia tudo. Foi necessário começar pelo básico, dar alfabetização a mulheres com mais de 30 anos, que não sabiam ler nem escrever e não reconheciam os números, para que elas depois então pudessem utilizar o telemóvel. Mas para elas utilizarem o telemóvel que lhes tinham oferecido, elas tinham que ter dinheiro para carregar o telemóvel. Portanto, tinha que haver um processo não só de ensinar a ler e a escrever, mas também de amealhar algum dinheiro do diário que ganhavam para no final do mês poderem carregar o telemóvel. Portanto, há aqui um processo de literacia em que nós temos objetivamente que investir, até ao nível da administração pública, quando pensamos uma série de projetos e de intervenções, porque nem todas as pessoas estão ao nível que nós gostaríamos que estivessem. E com as diferentes diásporas que nós temos em Portugal e que Portugal tem, não é? Eu acho que há aqui outras questões neste momento que me remetem muito, que é, de facto, a inteligência artificial vai deixar muita gente para trás, vai criar-nos aqui uma bolha de pensamento e de ação, e que impacto é que isso terá num mundo onde os caracteres são contados e estamos com uma dimensão de populismo e de não-verdades que ultrapassa aquilo que os tais conceitos de direitos humanos e os tais instrumentos de direitos humanos que nos vinculam, nós esperaríamos. Muito obrigado. Telma, eu vou usar do mesmo esquema de aceleração, visto que não vai fim. perguntar nada sobre a inteligência artificial que eu não tenho. Não, mas olha, posso acrescentar-lhe isto que eu vi em Nova Iorque, que é correto. O maior problema da inteligência artificial, ou o mais discutido, um dos mais discutidos neste momento lá fora, e portanto cá dentro também, rapidamente começamos essa discussão e é bom que o façamos, tem a ver precisamente com a discriminação. A inteligência artificial reproduz tudo o que nós publicamos na internet. E quando digo nós, é nós que aqui estamos, quem nos segue e o mundo inteiro. E como tal, tem o enorme perigo de reproduzir tal e qual o mesmo tipo de discriminação que nós temos hoje. E daí que hoje se ouça muitos pedidos, sobretudo na União Europeia, embora aqui e ali também nos Estados Unidos, para que exista rapidamente alguma regulação da utilização da inteligência artificial de maneira a proteger os utilizadores da mesma tipologia de discriminação que a nossa sociedade ainda, infelizmente, carrega. Vou deixar, Telma, só uma pergunta, estamos a aproximar-nos mesmo do final. É uma pergunta do Edgar Fernandes, mais aberta. Como é que está a administração pública, ou como é que se vê na administração pública a promoção da inclusividade de grupos minoritários? Portanto, não apenas da questão de género, que aqui temos discutido bastante, mas de outros grupos minoritários que também precisam de igual atenção. Eu não aspiro a ser o barómetro da administração pública no seu geral, não é? A administração pública constitui um corpo tão grande, composto por diferentes organizações, com diferentes sensibilidades, com diferentes fins, portanto, só para falar dos grandes grupos, vai desde a polícia, à medicina,
aos professores e, portanto, não aspiro a ter aqui uma visão sobre a totalidade da administração pública. O que é que eu posso dizer, e julgo que não digo mal? Primeiro, que independentemente de todas as fragilidades e as oportunidades de melhoria que esta ou outra organização encerra, ainda assim a administração pública, mais que não seja porque lhe é cometida exatamente a obrigação de aplicar as leis nacionais, basta às vezes um oásis no meio de um mercado de trabalho que ainda discrimina e segrega fortemente em função das mais variadas razões. Aliás, eu ainda há pouco tive num encontro no qual se dizia de forma aberta que ainda hoje em algumas entrevistas de trabalho se pergunta a mulheres jovens que contam ser mães, que é uma realidade que na administração pública há décadas que existe, e isto responde tanto à questão do género como à questão das oportunidades de estudo que a Alice falava lá atrás, portanto, dispensa para formação, etc. E, portanto, eu acho que na administração pública encara-se toda a diversidade, tenha ela a natureza que tiver, de uma forma ainda assim bastante confortável, tendo em conta o panorama nacional. A administração pública, diga? Permita-me só introduzir este ponto que é breve. E a administração pública tem conseguido, ou seja, por exemplo, partindo do seu caso, tem sido possível envolver outras instituições, digo, por exemplo, universidades, mas podemos alargar na implementação de soluções ou na promoção da própria sustentabilidade, por não falar só de direitos. Sim, nós temos uma parceria muito forte com a Nova e temos uma outra com o ISCTE. A do ISCTE impacta no tema da igualdade de género. A Nova é nossa parceira na Academia das Águas Livres, portanto a EPAL tem uma academia destinada a formar profissionais do setor, para além de outras parcerias que temos no quadro de projetos específicos que temos, designadamente outras parcerias com o meio académico e até com o meio empresarial, empresas de natureza privada, e vou chamar a esse propósito as parcerias que temos no quadro do projeto EPAL Zero, que tem como objetivo que a EPAL seja autossuficiente em termos de produção energética até o ano de 2030, onde os grandes projetos está a avançar exatamente aqui na ETA, onde me encontro, isto na medida em que é o Grupo Águas de Portugal um dos players nacionais maior consumidor de energia, uma vez que o transporte de água implica, de facto, um consumo fortíssimo o tratamento e transporte de água implica um consumo fortíssimo de água. Portanto, sim, é sempre possível que todos os organismos da administração pública procurem trabalhar em rede, é sempre possível e existe, que todos os organismos da administração pública procurem trabalhar em rede por forma a robustecer e melhorar o seu desempenho. Dizer também que considero, espero não ser demasiado otimista, que a administração pública, malgrado todos os defeitos que me são permanentemente apontados, portanto, eu respiro natureza pública e, portanto, não ouvirão da minha boca qualquer reparo, na medida em que eu acho que, sem prejuízo das fragilidades que aqui se detectam, a administração pública e o serviço público é do melhor. Isto, eu costumo dizer na brincadeira que isto é um bicho que se mete na gente, é do melhor que se pode ter, porque a ideia de que aquilo que fazemos acrescenta à vida dos cidadãos e não acrescenta de forma necessariamente mensurável, mas acrescenta à sua qualidade de vida, de facto é um gosto, e é um gosto que eu acredito que a maior parte dos funcionários, da qual a maior parte dos funcionários públicos partilha isso, que nos move, independentemente num ou noutro momento estarmos em melhor ou pior situação profissional. Portanto, diria que a administração pública é de facto um sítio que acolhe e é de facto um sítio de tolerância e de convivência de todas as sensibilidades e todas as diferenças. Não obstante, a administração pública é feita de homens e mulheres
e existe uma consciência coletiva e uma cultura coletiva que necessariamente são transportados pelos homens e mulheres agentes da administração pública para dentro das organizações nas quais estão. Agora, só aqui, deixe-me só aqui dar uma nota, porque eu acho que há bocadinho estava tão preocupada... Está bem, estava tão preocupada com esta história da vontade que acabei por não responder diretamente à primeira questão que nos foi colocada. Quais são as métricas da igualdade de género? As métricas devidamente identificáveis e absolutamente mensuráveis, como sejam o número de mulheres em lugar de chefia, as formações que são tidas por homens e mulheres, a própria remuneração, que na administração pública não é tema, mas noutras é, ou melhor, não é tema quando não é. Deixem-me só contar quais a título de graça, que a EPAL foi notificada pela Autoridade para as Condições de Trabalho para justificar porque é que tinha uma desigualdade salarial. Então, o que é que acontecia? De acordo com o nosso balanço social, as nossas mulheres ganhavam mais do que os nossos homens. E isto acontecia por uma razão muito simples, que nada tem a ver com género, acontecia pela repartição de género nos diferentes perfis funcionais. Portanto, nós tínhamos mais homens operários e mais mulheres quadros, logo a qualificação das mulheres quadros é melhor remunerada, e como temos muitos homens operacionais, portanto o nosso perfil demográfico é mesmo, ou melhor, o nosso perfil organizacional é mesmo uma pirâmide perfeita, temos muito mais pessoas operacionais na base, nos níveis remuneratórios mais baixos. Portanto nós tivemos que explicar que sim, de facto as nossas mulheres ganham mais do que os nossos homens, mas isso não tem nada a ver com o facto de serem mulheres ou dos homens serem homens. E, portanto, independentemente das métricas, isto por causa da história das métricas, o que importa é a temperança e na avaliação dos nossos resultados e das nossas realidades. Obrigado, Telma. Alice, mesmo para fechar, porque já estamos mesmo a ficar sem tempo, queria perguntar se consegue, nós estamos com mais de 600 participantes neste webinar, que recomendação é que daria a quem nos está a seguir para um pequeno contributo no sentido de prosseguir estes objetivos? Eu acho que, sobretudo, treinar um bocadinho uma palavra que se tem usado muito nos últimos tempos, que é empatia, ou seja, ser capazes de nos colocar no papel e no lugar do outro. Ou seja, nós quando estamos, um profissional, vamos pegar, por exemplo, um profissional de saúde quando tem um utente, uma pessoa à sua frente num centro de saúde, vai ter que ter a história daquela pessoa. É importante olhá-la na sua realidade, no seu contexto, mas não apenas na dimensão do tratamento do imediato, mas é perceber quais são as outras questões da história daquela pessoa e ser capaz de se colocar no lugar do outro. E sim, nós certamente, se conseguirmos calçar mais os sapatos uns dos outros e umas das outras, seremos uma sociedade mais inclusiva, em que as mulheres não sejam nunca discriminadas, porque por enquanto ainda são elas que conseguem engravidar e que têm que se ausentar do trabalho, e que o facto de serem mães não interrompa, não interfira nem na sua progressão profissional, nem depois na sua progressão académica. Basicamente era isto. Obrigada. Perfeito, Alice. Muito obrigado por este happy ending, se me permite o inglês. Obrigado a si, obrigado também à Telma Correia. Para si, fico só mais um minuto. Eu vou passar à Manuela Oliveira do INA, que fará o encerramento. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 600 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate tão interessante. Vamos agora passar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt ou preencha o formulário que colocamos no chat para receber mais informações sobre os cursos das suas áreas de interesse.
Se pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre as matérias abordadas no webinar de hoje, aconselhamos a inscrição no curso Agenda 2030 da Estratégia à Ação, integrar os ODS com os instrumentos de gestão, que ocorrerá de 23 a 30 de outubro, ou então na formação Conceitos e Princípios do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar de 4 a 7 de dezembro. Poderá ainda encontrar os links para obter mais informação e efetuar a sua inscrição também na janela do chat. Pode consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas os que nos acompanharam ao longo deste debate. Muito obrigada e boa tarde.